Boa noite, queridos. Paz seja convosco, amém? 1 Samuel 17, 32 e 49. Diz assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu, que era Golias. Saul, porém, disse a Davi: Não poderás ir contra este filisteu para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele é homem de guerra, desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e sempre que vinha um leão ou um urso, e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele e o matava, e lhe o arrancava da boca. Levantando-se ele contra mim, segurava pela queixada, e o feria e o matava. O teu servo matava tanto o leão como o urso, e este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. E vestiu a Davi a sua própria armadura, que era a armadura de Saul, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, vestiu uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e procurou em vão andar, pois não estava acostumado com aquilo. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois não estou acostumado. E Davi tirou a armadura de Saul sobre si. Então tomou na mão o seu cajado, escolheu do ribeiro 5 seixos lisos, que são pedras lisas, e pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e tomando na mão a sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, tendo à sua frente o seu escudeiro. Quando o filisteu olhou e viu a Davi, desprezou, porquanto era moço, era mancebo, era jovem, ruivo, de gentil aspecto, era bonito. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e eu darei a sua carne às aves do céu e à besta do campo. Davi, porém, lhe respondeu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel, e para que toda essa assembleia saiba que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois do Senhor é a batalha, e Ele vos entregará em nossas mãos. Amém? O tema dessa mensagem: aprendendo a ser um vencedor. Glória a Deus. Quem quer aprender a ser um vencedor aqui? Em todas as áreas da sua vida. Eu também quero, então vamos orar. Querido Deus, nessa noite nós te pedimos a tua bênção. Fala conosco, ministre nosso coração, que ninguém saia daqui da mesma forma com que entrou, mas que o Senhor esteja nos inspirando, nos preparando para sermos vencedores, em nome de Jesus, amém. Queridos, essa história é bem conhecida, né, irmãos? Mas hoje eu quero trazer uma outra maneira de falar dessa história. Quem sabe você nunca ouviu, e eu tenho certeza que vai te abençoar muito, em nome de Jesus. Então vemos uma história onde um gigante de quase 3 metros de altura, que era Golias, por nome de Golias, desafiava o exército de Israel, querendo alguém para lutar com ele. Por 40 dias ele ficou falando assim: ele era filisteu, tem alguém de Israel para lutar comigo? E o exército de Israel estava lá, e eles estavam de frente com o exército, e todo dia ele saía: tem alguém para lutar comigo? Quem vencer, ganha a batalha. Então a batalha, eles não iam brigar entre si, ia brigar com ele. Quem lutasse com ele, né, se ele derrotasse, né, então a nação teria que ser escrava da outra nação. Então todo mundo estava com medo. 40 dias, Saul era guerreiro, mas estava com medo, não é? Todos estavam morrendo de medo de lutar com o gigante. Quando o medo toma conta de nossos pensamentos, nos sentimos impotentes, fracos e derrotados. Então todo o exército de Israel estava em estado de medo e de fracasso. Mas Davi, quando vê aquela situação, Davi nem estava na guerra, ele foi levar queijo para os irmãos dele, né? Comida para os irmãos dele. Diz que Davi era mineiro, né? Foi levar o queijinho. Davi então, quando vê aquela situação, ele se prontifica a lutar com o gigante, não é? E aí ele colocou aí o Saul falou assim: você não pode lutar com o gigante, ele é alto, ele é guerreiro, você é jovem, você não consegue. E aí ele disse: não, eu matei o leão, o urso, eu tomava conta das ovelhas do meu pai. Quando veio o leão, o urso, então eu matava o leão, matava o urso, tirava as ovelhas, e Deus me livrou do leão, do urso, e vai me livrar desse filisteu também. Então Davi, irmãos,
ele se prontificou a lutar com o gigante. E ele então foi para lutar e venceu o gigante, não é? Então eu quero falar hoje, então, quais foram as características de Davi, que eu e você temos que ter também, porque se Davi venceu o gigante, nós podemos vencer. Esses gigantes, irmãos, quem são os gigantes? É o gigante da vida financeira, que você tem enfrentado, o gigante da tua vida profissional, pode ser o gigante da tua saúde, pode ser o gigante do teu casamento, não é? O gigante, né, das tuas emoções. Então, todos nós temos muitos gigantes que nós temos que derrubar, que nós temos que vencer. E esses gigantes, eles aparecem na nossa vida. Isso aqui é uma alegoria, irmãos, do que acontece conosco. Todos nós vamos passar por desafios, vamos passar por gigantes, e nós vamos ter que vencer os gigantes, amém? Fala para o teu irmão, está preparado para vencer o gigante? Amém? Então nós vamos vencer esses gigantes, em nome de Jesus. Então vamos analisar 3 coisas importantes para vencermos qualquer gigante hoje. Então, irmãos, eu quero pregar aqui, ensinar. Eu tenho um ministério de ensino, eu gosto de ensinar, eu amo ensinar, não é? A pastora gosta mais de pregar, eu gosto de ensinar. É bom que vai dando uma mesclada aí. E eu quero te ensinar hoje como você ter um espírito vencedor, como você vencer em todas as áreas da sua vida. Pastor, eu posso vencer em todas as áreas da minha vida? Pode. Se você usar as ferramentas certas, você vai vencer em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida, você vai ser um sucesso. Como já disse, irmãos, o Steve Jobs, ele foi o criador da Apple, né? E ele foi um grande sucesso, mas ele foi um sucesso em uma área da vida dele só. Ele foi focado na sua profissão, no seu trabalho, mas ele tinha um problema com a filha, tinha outros problemas, não é? Morreu cedo e não desfrutou daquilo que ele tinha, porque muitas vezes a nossa vida não se resume só numa área. A nossa vida, ela é sistêmica, existem várias áreas. Essas áreas que nós colocamos aí no propósito de vida são 12 áreas. São 12 áreas que você precisa ter sucesso. Você não pode ter sucesso numa área só. São 12 áreas que você precisa ter sucesso na sua vida, porque você é um ser sistêmico, glória a Deus. Então, se você está tendo sucesso em uma área, glória a Deus, mas quem sabe existe uma área da tua vida que você não está tendo sucesso, e é nessa área que você pode então, não é, tomar posse, derrotar os gigantes e ser um grande sucesso em todas as áreas. Então a primeira coisa, aprenda a se comunicar como um vencedor, não é? O que Davi fez? Quando ele vai lutar com o gigante, irmãos, ele comunica, né, para Davi. E se você olhar a comunicação de Davi, Regis, era uma comunicação de um vencedor. Ele disse, olha, eu matei o leão e o urso, e eu vou também, né, vencer Golias, eu posso vencer, não é? Ele tinha uma identidade de vencedor, ele tinha uma crença de capacidade. Ele dizia, eu posso vencer esse gigante, ele é grande, mas não é 2, não é? Ele é grande, mas eu posso vencê-lo. Então Saul era rei e homem de guerra, e tinha todo um exército, mas todos estavam com medo. O que fez com que Davi fosse diferente dos demais? Irmãos, pensa bem, Saul servia o mesmo Deus de Davi, o exército de Israel servia o mesmo Deus de Davi. O que fez de Davi diferente dos outros? A sua comunicação. Ele tinha uma comunicação diferente, ele comunicava como um vencedor. Ele se via como um vencedor, ele falava como um vencedor, ele sentia como um vencedor, ele comunicava como um vencedor, ele tinha identidade de vencedor. Irmãos, a identidade é quem eu sou. Nós estamos tratando isso no Tadel, amanhã vamos aprofundar mais identidade, né? Crença de identidade, crença de capacidade, crença de merecimento. E olha só, Davi ele comunicava como um vencedor, ele tinha uma identidade de vencedor, ele sabia que ele poderia vencer, porque ele sabia quem ele era. Pastor, como que você sabe isso? Olha só, quando ele fala assim, olha, como que esse incircunciso filisteu, ele chama Golias de incircunciso. O que quer dizer isso, irmãos? Davi, todo o povo de Israel, para ser de Israel, tinha que fazer uma aliança com Deus. Essa aliança no Antigo Testamento era a circuncisão, era uma circuncisão, somente homens faziam circuncisão naquele tempo, e era como fosse uma aliança. E hoje, irmãos, qual que é a nossa aliança que nós temos com Deus?
O batismo. Sábado agora vai ter o batismo. Somente as pessoas que se batizam, né, têm uma aliança com Deus. Então, pastor, não é o tempo de eu batizar ainda. Irmão, não é o tempo de você fazer uma aliança com Deus? Claro que é tempo. Ele é o teu Criador. Ele enviou Jesus para te salvar, para te dar a vida eterna. Já passou do tempo. Então, se você não batizou ainda, você tem que decidir, porque o batismo é o primeiro mandamento. Pastor, por que eu tenho que me batizar? Nós falamos isso no membresia ontem. Por que eu tenho que me batizar? Porque o batismo é o primeiro mandamento, não é? Quem crer e for batizado será salvo. Jesus disse lá em Mateus 28, para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo é o primeiro mandamento. E eu me batizo para cumprir a palavra, para entrar em uma aliança. É igual um casamento. Você namora uma pessoa, mas quando você se apaixona por ela, você quer fazer o quê? Você quer se casar, ter uma aliança com ela. Sim ou não? Você casa com qualquer um? Não. Então o batismo é colocar uma aliança, não é? De compromisso, fazer uma aliança com Deus. Então, se você não batizou ainda, sexta-feira vai ter o curso de membresia, 8 horas da noite. Quem fez sábado não precisa vir, né, irmãos? Quem fez ontem. Mas se você não fez ainda, pastor, eu quero me batizar, tenho dúvida. Mesmo você tem dúvida, vem sexta-feira, 8 horas, vai ter culto aqui, mas lá em cima vai ter o membresia. Você faz o curso de membresia. É muito importante você tirar dúvida. Foi maravilhoso ontem, muitas pessoas tiraram dúvida, entenderam, tiraram as suas dúvidas, e é maravilhoso, amém? Eu lembro que um dos dias mais lindos da minha vida, irmãos, foi em Rio Claro, onde eu me batizei. Falando de gigante, irmãos, eu joguei em Rio Claro, eu jogava futebol, e eu morei no clube lá, de Rio Claro, uma cidade linda. Quem conhece Rio Claro? 170 quilômetros daqui, uma cidade linda, uma cidade toda plana, né, chamada Cidade Azul, e que cidade maravilhosa. E eu me converti lá. Eu lembro que lá em Rio Claro tinha um time de basquete que foi campeão brasileiro, campeão paulista brasileiro, e tinha um jogador lá chamado Paulão, que ele tinha 2,6 metros de altura. Irmão, mas pensa um homem grande. Um dia eu estava no mercado, ele estava na minha frente, e eu fiquei perto dele assim, eu falei, meu Deus, como o homem é alto, não é? E aí, imagina Golias, irmãos, 3 metros de altura, né? Forte, homem guerreiro. Mas Davi não teve medo. Por quê? Porque Davi sabia quem ele era. Então ele comunicava como vencedor. Ele tinha identidade de vencedor. Davi só venceu por causa da identidade dele. Ele tinha crença de identidade. Ele sabia quem ele era. Então ele disse, olha, esse filisteu incircunciso. O que Davi estava dizendo? Eu tenho aliança com Deus, eu sei quem eu sou. Querido, quando você sabe quem você é filho amado de Deus. Você é a imagem e semelhança do teu Criador, amém? Você, querido, é mais que vencedor. Glória a Deus. Você não posse disso? É gostoso saber disso ou não? O mais gostoso é você declarar, é você ter esse sentimento, é você ter no teu coração quem você é, que você nasceu para vencer, que você nasceu, sabe, para tomar posse de uma vida abundante, de uma vida abençoada em nome de Jesus. Então, ser vencedor é uma identidade. Eu sou vencedor. Fala comigo assim, fala, eu sou vencedor. Isso é uma identidade. Você tem que tomar posse da tua identidade. De mais que vencedor. Você tem que tomar posse. Eu sou um sucesso. O sucesso é uma identidade. Como a derrota é uma identidade. Como o fracasso é uma identidade. Como pobreza é uma identidade. Como vergonha é uma identidade. Como medo é uma identidade. São coisas ruins. Mas você tem que tomar posse de quem você é verdadeiramente. Tem pessoas que não entendem que sua comunicação errada é o grande problema. Porque aonde você comunica errado, é onde você está perdendo. Onde você tem uma comunicação errada, é onde que você não tem sucesso. Pode reparar, qual área da tua vida que não está bem? É a área que você não tem comunicado de uma maneira correta. Quando você estiver em meio a dificuldades, gigantes e desafios, e começar a dizer que está difícil, que não consegue, então com certeza não irá conseguir, não é? Você não vai conseguir mesmo. Opa! A única maneira de você ser diferente, olha só, a única maneira de você ser diferente é aprender a comunicar diferente. Pastor, como que eu sou diferente? Por que Davi era diferente? A comunicação de Davi era diferente. Porque o povo estava com medo, eles não falavam nada, estavam com medo, porque o silêncio também é uma comunicação.
O silêncio é uma comunicação. Tem hora que o silêncio, irmãos, é ruim. Quando o casal não se conversa, quando o casal não tem diálogo, é ou não é? Agora, tem hora quando um está nervoso, o outro fica em silêncio, e é sabedoria. Então, depende da situação, né? Olha só, os 12 espias, lembra que Deus tirou o povo do Egito e levou o povo de Israel para uma terra prometida, que manava leite e mel? Deus falou para Moisés assim: Moisés, pega 12 tribos, pega um de cada tribo, das 12 tribos, e pede para eles espiar a terra. Irmãos, a terra existia, a terra é maravilhosa, mas havia gigantes na terra. Olha o gigante de novo aí. Parece que o gigante, irmãos, é uma alegoria da o que nós temos que vencer. Temos que vencer gigantes. Presta atenção. A vida com Deus vai ser mamão com açúcar. Não vai, irmão. Não vai. Vai ter gigante. Amém? O bom é que você vai ter força. O bom é que você vai ter estratégia. O bom é que você vai poder derrotar o gigante. Mas isso é bom também, porque você tem que aprender. Você tem que dar valor. Tudo que vem fácil, vai fácil. Nós nem valorizamos. Então, as coisas, muitas vezes, irmãos, não vão ser fáceis, não. Para ninguém. Porque, olha só, Deus falou que ia dar terra, mas tem gigante na terra. Não parece um paradoxo? Deus falou que vai dar e tem gigante? Ai, pastor, Deus mandou eu casar. Eu estou apaixonado, vou casar. Casa? É bênção. Agora, não pensa que não vai ter gigante no casamento, não. Tem um que dá um meio, pastor, o que eu fui fazer com a minha vida? Tem nada de errado não, mas é o gigante mesmo. Vai ter gigante, não tem problema. O gigante vai aparecer, não é? O que você tiver na empresa, na empresa, se você abrir um negócio próprio, quem tem negócio próprio sabe que tem gigante, quem trabalha na empresa tem gigante. Aonde você for, irmão, vai ter gigante. E você tem que saber que Deus te chamou para derrubar gigante. Os 12 espias é um exemplo. Então eles foram lá, só que dos 12 que foram ver a terra, irmãos, o que aconteceu? 10 voltaram dizendo assim, a terra existe, a terra é boa, é maravilhosa, mas nós não podemos. Nós não podemos. Nós não podemos tomar posse. Nós não podemos entrar. Nós não vamos conseguir. Mas quem foi diferente? Josué e Calebe. Os dois. Não, Deus falou, Deus vai nos dar, é nossa, Deus está conosco, nós vamos derrotá-los. Irmãos, qual que era a comunicação de Josué e Calebe? Diferente. Quem entrou na terra prometida? Josué e Calebe. Os 10, eles infamaram a terra, falaram mal da terra, contaminaram o resto do povo, e o povo todo não entrou no deserto, somente a geração nova, de 20 anos para baixo, não é? Que entrou na terra prometida, eles entraram na terra, porque todo o povo morreu no deserto, inclusive os 10 que foram. E Deus se agradou de quem? Josué e... Por que Deus se agradou dele? Comunicação diferente. Davi tinha uma comunicação diferente. Querido, o que vai diferenciar você dos demais é a tua comunicação. É aquilo que você diz, é aquilo que você comunica. E essa comunicação pode ser verbal e não verbal. Porque muitas vezes nós pensamos que comunicação é só falar. Não, irmãos, no meio de um problema, de um gigante, se você, tem gente que não precisa falar, né? Ele anda assim, para o Senhor, irmão. Ele tem tristeza, comunica ali que ele está um derrotado, que ele é um fracassado. Ele não precisa nem dizer. Muitas vezes comunica até pela roupa. É o chinelo azul, outro verde, tudo bem que está seleção brasileira. Não penteia o cabelo, não passa perfume. Não escova o dente. Não, já está. Só falta enterrar o bichinho. Então, querido, existe comunicação verbal e não verbal. Você tem que entender que, e daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso, até no casamento sobre isso. Davi andava como um vencedor. Ele tinha identidade. Davi tinha identidade. Precisamos saber quem somos. Davi sabia quem ele era. Quando ele viu, ele se indignou. Quem é esse incircunciso filisteu que está afrontando o exército do Deus vivo? Por quê? Porque, irmãos, quem tem identidade, ele sabe que nasceu para vencer. Ele sabe que nasceu, meu irmão, para dar certo, para ter sucesso. Porque ele tem identidade. E olha só, e a área que você tiver identidade, você vence. A área que você não tiver identidade, você não vence. Um exemplo para você entender. Se você tiver uma identidade forte, que você nasceu para prosperar, você prospera. Mas muitas vezes, tem pessoas, irmãos, que ela não tem uma identidade no amor.
e ela vai ter problema no amor, porque ela não tem uma identidade no amor, na vida sentimental. Deu para entender? A área que você tiver identidade, você vence. Quem é você? Se você fosse falar, alguém perguntasse para você, quem é você? Me resume em algumas palavras, quem é você? O que você falaria? A identidade fala quem eu sou. Eu sou fraco ou eu sou forte? Fala comigo assim, forte. Meu Deus. Estou na academia, irmão. Fui uma vez só, em um mês. Mas amanhã eu vou. Vou começar de novo. É que eu machuquei, estava contundido. Eu levei um tombo aí no futebol. Estou contundido, mas estou contundido. Agora estou bem já, em nome de Jesus. Mas estou pagando, aleluia. Só para falar que eu vou. Eu sou medroso ou corajoso? Então, você pode ser a identidade de medroso ou de corajoso. Não, corajoso, toma posse. Eu sou triste ou sou alegre? Alegre. Eu sou pobre ou sou rico? Então, se você ver como um medroso, você será um medroso. Se você se ver como um derrotado, você será um derrotado. São as nossas, olha só, irmãos, são as nossas crenças que determinam nossos resultados. Então, presta atenção, os resultados que você está tendo é pelas suas crenças. Você não é outra coisa senão as suas crenças. Se você se achar um derrotado na tua vida financeira, você não vai ter sucesso. Não tem como você ter outro resultado se você acreditar que você é um derrotado. Não tem outro resultado. É as suas crenças que determinam o seu resultado. Por isso que se você não está tendo resultado em alguma área, são programas que foram instalados em você que você tem que reinstalar. Atualizar, uma atualização poderosa de Deus. É igual um celular, quando você compra um celular, não é? Que eu tenho um Note 9, é 9, né? É 10? É o 10, aqui é o 10. É que minha filha me deu aqui, agora é 10, eu tinha um 9. Então, queridos, você compra o celular, vem lá os programas, mas você tem que instalar os programas que você quer. Porque se você não tiver o programa certo, você não tem como fazer algumas coisas. Sim ou não? Então, se você quer ter sucesso, você vai ter que instalar alguns programas na sua vida. Você já vê com alguns programas na tua infância, né, que foram instalados, que foram falados para você, que você acreditou, que você tem vivido esses programas. E muitas vezes você está tendo o resultado desses programas antigos. Mas agora você precisa colocar programas novos, atualizar uma programação de vencedor. Você não terá outro resultado de diferentes de suas crenças. Crenças é igual um programa instalado no computador ou no smartphone. Olha os seus resultados e você verá as suas crenças. Mas podemos instalar novos programas em nossa vida, amém? Hoje eu quero ensinar, irmãos, como você vai programar a sua vida para ser um vencedor de verdade, em todas as áreas da sua vida. Se você fizer, irmãos, isso você com certeza vai vencer em nome de Jesus. Olha a comunicação verbal de Davi, 1 Samuel 17:37. Disse mais Davi: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai e o Senhor seja contigo. Então, ele tinha uma identidade forte, ele tinha uma identidade de vencedor, ele tinha uma identidade, né, de vencedor, ele tinha uma crença de capacidade, ele sabia que ele poderia vencer. Por quê? Porque tudo começa pela identidade. Tudo começa quando você sabe quem você é. Ele sabia que ele era filho de Deus, ele sabia que Deus estava com ele sabia que estava em aliança, ele sabia que poderia vencer, porque ele sabia, dentro dele. Toda vez que você enfrentar um problema, você comunicar dúvida, derrota, cansaço, fracasso, é assim que você vai sentir. Já viu aquela pessoa, eu não consigo, está difícil, tudo para mim é difícil, nada para mim é fácil, porque é uma crença. Não é? E ele começa a dizer, tem pessoas que falam assim, eu tenho sorte no amor, tenho sorte nas finanças e azar no amor. É isso que vai acontecer com eles, são crenças. E ele vai declarando, e ele vai falando, e ele vai vivendo isso. Toda hora está reclamando de cansaço, dorme, está cansado. Por quê? Porque muitas vezes só a identidade de cansado. Toda comunicação irá gerar um pensamento.
com imagem, um diálogo interno. E todo pensamento irá gerar um sentimento, e todo sentimento gerar uma crença. Então olha só, irmãos, como que eu programo a minha vida? Primeiro, é a comunicação. Aquilo que eu comunico, eu comuniquei. Eu vou pensar. Esse pensamento vai ser uma imagem interna, dentro de mim. Eu comuniquei, eu vou pensar. Vai ter um diálogo interno. Esse pensamento vai gerar um sentimento. Um sentimento. E esse sentimento gera uma crença. E toda crença é autorrealizável. Acontece. Acontece. Eu penso, eu comunico, eu penso, eu sinto, eu creio. É assim que acontece. Davi comunicou. Davi tinha um pensamento, tinha um sentimento. E o sentimento, querido, presta atenção, o sentimento que vai anteceder a crença. Tem gente que ele não consegue vencer porque ele tem um sentimento errado, porque ele não comunicou da maneira certa. Qual que é o teu sentimento? O que você tem sentido nesses dias? Tristeza? É um sentimento. Mas qual é a tua comunicação? Verbal e não verbal? Irmãos, olha o que a Bíblia diz. Tem um versículo que todo dia eu declaro ele. Este é o dia que o Senhor me deu. Se alegre nele e regozije-se nele. O que Deus está dizendo para nós? Que o dia é um presente e eu preciso me alegrar nesse dia, me regozijar nele. É assim que eu me alegro. Estou alegre, aleluia. É assim? Alegria! Amém? E eu declaro, e eu profetizo, e eu tomo posse, e eu me alegro. Não é assim que o Brasil vai jogar amanhã, né? Mas se fizer um gol... E se você fizer isso na tua vida? Acordou de manhã, Deus, obrigado, esse é o dia que o Senhor me deu, eu quero me alegrar nele, eu quero me regozijar nele, aleluia, glória a Deus, eu sou mais que vencedor, eu sou um sucesso, eu sou. Será que você vai ter depressão? Angústia? Cuidado, porque muitas vezes, irmãos, o teu problema não é a depressão, é a tua comunicação. É a tua comunicação. Porque muitas vezes você pensa num problema e o teu pensamento está em memórias ruins. Por isso que a Bíblia diz, traz à memória aquilo que te dá esperança. Tira esse pensamento que vai dar errado. Tira esse sentimento errado. E se tem sentimento, comunica da maneira certa. Comunica, vive um dia de cada vez, um momento de cada vez. Um dia de cada vez. Comunica que domingo é o dia do Senhor. Quando chegar na segunda é o dia do Senhor. Que você vai se alegrar, que você vai se regozijar nesse dia. Davi sabia quem ele era. Crença de identidade. E você precisa tomar posse de quem você é. Essa é a primeira crença que precisa ser reprogramada em nós. Você terá aquilo que você comunica. Minha comunicação determina os meus resultados. Olha só, 2 Coríntios 4,13. Ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito. Cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso, irmãos, falamos. A fé tem que falar. Jesus falou com a figueira, nunca mais coma fruto de ti, a figueira secou. Os discípulos disseram, Senhor, qual que é o segredo? Disse, olha, se você falar com a montanha, erga-te e lança no mar. E se você não duvidar no teu coração, se você tiver aquele sentimento que já é teu, aconteceu. A comunicação gera pensamento e sentimento. É o sentimento que traz a certeza. Vai acontecer. Queridos, olha só. Falamos de seleção brasileira. Lembra tem o Rodrigo que joga na seleção? Diz que com 10 anos, na festa de 10 anos, fizeram o bolo lá, a festa de qual time? Alguém viu isso aí? Real Madrid. Ele joga onde? Real Madrid. Ele falou que ele sonhava em ser campeão da Champions League. Foi o ano passado. O sonho dele, o Neymar, que é o ídolo dele,
jogar na seleção. Ele entrou nesses dias no lugar do Neymar. 21 anos de idade. Falou com o pai dele e a mãe dele falou assim: você pode. Você consegue. Além dele ter a comunicação, o sonho, já comunicou no aniversário. Você acha que ele tem problema de identidade? A crença de identidade dele está fortalecida. Porque o pai comunicou. Irmãos, nós temos que comunicar para nós, mas você não sabe a importância de um pai e de uma mãe dizer: você pode, você consegue, você consegue. Com certeza, irmãos, o pai de Davi fortificou Davi. Com certeza, Davi não era Davi só por mais que ele estava cuidando das ovelhas do pai, mas ele honrou o pai dele, honrou a mãe dele, quando Saul estava perseguindo. Davi tinha um senso de honra muito grande, honrando o pai, honrando a mãe, honrando os irmãos. Davi foi um vencedor, porque com certeza o pai falou com ele, validou a identidade dele. Ele não era um guerreiro, não era um vencedor à toa. Tinha alguém por detrás. Muitas vezes nós não tivemos ninguém por detrás, mas hoje nós conhecemos a palavra de Deus. Temos o nosso Pai Celestial, que fala para você, como disse para Gideão. Gideão sentia medo, derrotado, e Deus falou para Gideão: homem valente, homem valoroso, vai nessa tua força e você vai derrotar os medianistas como fosse um só homem. Glória a Deus. E Deus fala para você: você é mais que vencedor. A Bíblia diz isso: você é mais que vencedor, você é um sucesso, você é amado, você é aceito, você é pertencente, você é filho querido, filho amado. Glória a Deus. Teve um outro jogador, irmãos, o Zé Roberto, que jogou no Palmeiras agora, ele se aposentou com 40 anos. Ele jogou, diz que, olha só a história dele, irmãos, eu fiquei impressionado com a história dele. Diz que o pai dele bebia, e a mãe dele falava assim: fala para o teu pai vir almoçar. E muitas vezes ele chegava lá, o pai dele estava bêbado. E um dia ele chegou lá, a mãe pediu para ele chamar o pai achou que estava bêbado, ele falou assim: vem aqui, meu filho. Ele disse: vixe, meu pai vai me passar vergonha aqui, né? Acho que tinha uns 10 anos mais ou menos. Ele nem jogava futebol ainda. Ele pegou e falou: isso aqui é meu filho. Esse menino aqui vai ser jogador de futebol. Esse menino aqui vai ser famoso, vocês vão ouvir falar dele. Ele falou assim, que enquanto o pai dele estava falando, ele começou, irmãos, ver ele jogando fora do país, vendo ele na seleção. A cabeça dele começou. O pai dele falando: esse aqui vai dar muito orgulho. Ele nem jogador ele era. Ele jogou no Real Madrid também, jogou no Bayern de Munique, jogou no Palmeiras, ele começou na Portuguesa, né? Isso que a mãe dele levou ele para o treino, levava ele para o treino, porque havia uma comunicação de uma mãe e de um pai. Como é importante, pai, você liberar palavras na vida do teu filho, você comunicar vitória na vida do teu filho, você comunicar pertencimento, você comunicar importância, você comunicar um futuro poderoso na vida do teu filho. Como é importante isso. Quantos casais que acham que não amam mais? Irmão, já viu aquele casal? Eu não amo mais. Mas irmãos, caiu a caneta aqui da pastora? Quando namorava, tomava banho, passava perfume, dava presente, ia jantar fora, todo gentil, abria a porta do carro, olhava para o céu: nossa, que estrela linda. Os seus olhos que estão brilhando. Sim ou não? Comunicação, irmão. Dava mãozinha, andava junto, mandava cartinha, aí ligava, né? Desliga você. Não, você. Desliga você, não é você.
Aí, irmão, depois que casou, não toma mais banho, não passa mais perfume, coloca a camisa do PT, do Lula barbudo. Tô brincando, irmão. Olha para o céu, né, irmão? Olha o céu. Sua burra, tá vendo que vai chover? Aí mudou tudo, né, irmão? Não sai mais. Cadê o romantismo? Acabou. Irmãos, por que acabou? Por que fala que não ama mais? Não comunica mais. Pastor, mas o amor não é uma decisão? É claro que o amor é uma decisão, mas você vai obrigar a pessoa a te amar? Querido, presta atenção, o amor tem sentimentos. Como você comunica, você vai gerar sentimentos. Como você comunica, você gera sentimentos. Agora, se você começa a fazer as coisas novamente, como tem que ser feito. Ama de verdade. Comunica amor, verbal e não verbal. Irmão, nós tivemos a workshop de casais aqui em julho, e tinha tarefas de o casal fazer massagem um no outro na semana. Irmãos, teve pessoas que falaram assim, fazia tempo que nós não nos tocávamos. Renovou o casamento por causa de um toque, de uma massagem. Teve até umas aí que ficou grávida aí. Ficou grávida. E não tinha mais nada dos dois. Por quê, irmãos? Comunicou. Começou a fazer uma massagem lá. Oxente, my love. O homem ressuscitou. Ressuscitou o bichinho. Queridos, olha só. A pastora falou, eu não sei o nome do filme, mas falou que foi um filme verídico. Falou que um casal, o cara estava com uma amante, e ele foi falar então para a mulher dele que ele estava com uma amante que queria separar dela. E no dia que ele foi falar, ele falou assim, mas eu quero falar algo para você também. Descobri que eu estou com câncer. Eu queria que você me cuidasse de mim até a minha morte. Ele disse assim, eu vou cuidar de você. Aí, irmãos, ele começou a sair com a esposa. A esposa ainda podia fazer algumas coisas, então eles iam jantar juntos. Eles começaram a conversar mais. E ele começou a... Irmãos, sabe o que aconteceu com ele? Até depois ela começou a debilitar, ficar doente, ela começou a cuidar dela, levar para o hospital, dar comida na boca, até que ela morreu. Sabe o que aconteceu? Ele viveu uma paixão que ele fazia tempo que ele não vivia. Ele não quis se casar de novo, porque ele viu que ele era totalmente apaixonado pela sua esposa. Por que aconteceu isso? Por causa da comunicação. Ele teve tempo. Querido, presta atenção. A comunicação muda tudo. Essa comunicação pode ser verbal ou não verbal. Quando você é gentil, quando você é educado, quando você beija, quando você abraça, quando você liga, quando você manda uma mensagem, quando você está presente, quando você se posiciona do lado do seu cônjuge. O amor começa a brotar e muitas vezes você fala, acabou. Não acabou, irmãos, está acabando. E presta atenção, irmãos. E não adianta falar... a culpa é dela, a culpa é dele. Irmãos, o que você pode fazer para mudar o teu casamento? Você pode estar mais próximo? Você pode ser mais amigo? Você pode ser mais compreensível? Você pode profetizar na vida do teu cônjuge? Você pode... O que você pode fazer para mudar isso? Não começa a colocar a culpa nos outros, não. Faz a tua parte. Restaura os relacionamentos. Começa a comunicar amor. E você vai ver que o teu casamento vai ser restaurado, vai ter avivamento no teu casamento em nome de Jesus. Na realidade, não se ama porque não comunica mais. Presta atenção, não tem comunicação, não vai ter sentimento. Não tem comunicação, não tem sentimento. Comunicou, irmãos, Deus vai restaurar o relacionamento. Glória a Deus. E você vai ver uma pessoa maravilhosa estar do teu lado. Toda comunicação gera pensamento, que gera sentimentos. Todo sentimento está ligado à comunicação verbal e não verbal. Então, pode ser verbal ou não verbal. Então, olha só o que Jesus fez no meio de uma tempestade. Ele comunicou. Mateus 8:23. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que se levantou no mar tão grande tempestade,
que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os discípulos, pois, aproximando-se, despertaram, dizendo: salva-nos, Senhor, que estamos perecendo. Ele respondeu: por que temeis, homem de pouca fé? Olha para mim aqui. O que os discípulos tinham que ser feito? Os discípulos tinham que comunicar para o mar e para a tempestade. O que Jesus fez? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. O que ele fez? Ele comunicou para o mar e para o vento, e seguiu grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é o homem? Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Por quê? Por que Jesus falou que eles tinham pouca fé? Porque era eles que tinham que fazer isso. Olha para mim aqui, no momento da tua dificuldade, no momento, sabe, irmãos, de onde você está passando, aquela crise, o problema não é a crise, o problema é o teu comportamento. É quando você começa a ser desequilibrado, é quando você perde a tua fé, é quando você desanima, e é quando você começa a comunicar: está tudo difícil, que droga, não vai dar certo. Você comunicou que está tudo difícil, que droga, não tem mais jeito. Você vai pensar desse jeito, e você vai sentir desse jeito, e você vai crer desse jeito. Agora, se você não está num momento difícil, e fala assim: Deus está comigo, eu vou vencer em nome de Jesus. Aí começa a vir aqueles pensamentos, imagens dentro de você, de vencedor, e você começa a se sentir fortalecido, vencedor, e aí você vence. O problema não é o problema é a tua comunicação no meio do problema. Então toda comunicação vai gerar um pensamento. Todo pensamento é fruto de uma comunicação. Se eu comunicar certo, os meus pensamentos acompanharão e eu terei sucesso em todas as áreas da minha vida. O grande problema não é o pensamento, e sim a comunicação, porque se a minha comunicação estiver errada, o meu pensamento está errado. Acerta a comunicação, pensamento acerta. Muitas vezes achamos que o pensamento precisa ser mudado, mas ele não mudará sem uma comunicação. Quando entendemos isso, será poderoso. Podemos mudar qualquer pensamento, basta mudar aquilo que eu estou comunicando. Irmãos, se aquilo que eu comunico gera um pensamento, se o meu pensamento não é bom, eu tenho que mudar minha comunicação. Davi tinha um pensamento que poderia vencer Golias. Qual que era o pensamento de Davi? Eu posso vencer. Olha que tremendo, irmãos. Aliás, ele até disse como ele iria vencê-lo. Olha que tremendo. Pega esse versículo aqui, ó. Olha o que Davi falou. Vê se ele não tinha um pensamento de vencedor. Hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão. Aconteceu isso que Davi falou? Sim, Deus entregou Golias naquele dia para Davi. Olha que Davi disse: ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Como que Davi ia tirar a cabeça do gigante? Porque ele foi com espada ou foi com funda lutar com o gigante? Ele foi com uma funda. Ele foi com uma funda, com 5 pedras. Davi não tinha espada. Mas sabe como ele comunicou que ele ia vencer? Sabe o que ele imaginou? A comunicação não gera um pensamento? Ele falou assim: eu pego a espada dele e corto a cabeça dele. A comunicação de Davi já trouxe um pensamento, uma imagem, um diálogo interno. Davi não tinha espada. Como que ele disse que ia cortar a cabeça do gigante sem espada? Porque a comunicação gera um pensamento, gera uma imaginação, gera uma criatividade, gera um diálogo interno. Ele sabia que ia fazer. Irmão, e a espada do gigante devia ser grande, hein? O cara 3 metros de altura. Davi... E a Bíblia diz que ele pegou a espada do gigante e cortou a cabeça do gigante. Aquilo que ele viu, aconteceu. Ele comunicou e até mesmo ele já tinha visto cortando a cabeça de Golias. Pensamentos, sim, são muito importantes, mas podemos controlá-lo pela nossa comunicação. Ah, pastor, eu não consigo controlar meu pensamento. Irmão, controla a tua comunicação. Quem sabe o teu filho sai à noite e você fica amargurado, não consegue nem dormir. Por quê? Comunicação. É um pensamento ruim. Vai acontecer alguma coisa ruim, não sei até quando. Comunica. Deus, está nas tuas mãos, o Senhor guarda, o Senhor está com ele, o anjo está lá, o Senhor está livrando, eu não posso estar, mas o Senhor está, e eu sei que ele está guardado. Vai dormir.
Você comunicou. Vai ter paz. Experimenta fazer isso. Sai do controle. Muitas vezes a gente quer estar no controle, né, irmãos? No pensamento, e você não pode estar no controle. Você pode resolver as coisas? Não pode. Muitas vezes você morre e o fio fica aí. É orar e confiar em Deus. Então, todo pensamento vai gerar um sentimento. Então, olha só, irmãos. Eu comunico, eu penso, eu sinto, e todo sentimento gera uma crença. E toda crença é autorrealizável, aconteceu. Amém? Agora, olha só. Antes da crença, vem um sentimento. Não é a comunicação direto, não. Porque é o sentimento que faz eu acreditar. É o sentimento que faz eu formar as minhas crenças. Por isso que Jesus disse, você tem que falar com a montanha, precipite logo e lance no mar, não duvidar no seu coração. O que é não duvidar no teu coração? O coração fala de sentimentos. É o sentimento que tem a certeza que vai acontecer. Quando eu me sinto vencedor, eu sou vencedor. Como eu me sinto próspero, eu vou ser próspero. Porque o sentimento antecede a crença. É o sentimento. Muda o teu sentimento. Qual sentimento você tem sentido? Quais são os sentimentos reinantes na sua vida? De ciúmes, de inveja, de orgulho, de derrota, de tristeza, de depressão. Quais são os sentimentos que têm reinado em você? Se tem esses sentimentos, você tem que mudar o quê? Olha só, essa é a tua crença. Sentimento, pensamento, comunicação. Volta para a comunicação. Comunica direito. Vai pensar direito, vai sentir direito e vai ter novas crenças. É o sentimento que determina minhas crenças. Antes da crença vem um sentimento. Davi tinha certeza da vitória. Por que ele tinha certeza? Ele tinha um sentimento. Irmãos, eu li um livro um tempo atrás, e o livro falava assim, para você ser rico, você tem que se sentir rico. Eu não entendi nada, eu falei, como que assim? Eu vou ter que me sentir rico? Parece uma coisa, hoje eu entendo. Você só vive aquilo que o teu sentimento você tem em você. Porque se você se sentir pobre, você vai ser pobre. Porque o sentimento antecede a crença. Deu para entender? Está difícil não? É o sentimento. Se você sentir feia ou feio, não tem como você se achar bonita. Porque muitas vezes alguém falou que você é feia, alguém falou que você é feio. E isso aí foi um programa que foi instalado com vírus. Mas aí você programa que você sabe que você é linda, que você é lindo, que você é abençoado. Glória a Deus. Aí você toma posse. Por quê? Porque alguém instalou um programa que não é teu. Irmãos, um tempo atrás eu olhei para um rapaz, manifestou um demônio nele, e o demônio falou assim, era o demônio da mentira. Ele falou assim, eu sou a mentira. E eu estou nele desde a infância, ele mente desde criança. Quando ele voltou, disse assim, irmão, você tem problema com mentira? Ele começou a chorar, falou assim, eu tenho problema com mentira. Alguma coisa, irmãos, foi instalada nele na infância. Rejeição. Algum programa foi instalado nele, e ele se achava mentiroso. E ele sempre realmente aumentava as coisas, exagerava nas coisas, porque ele se via como mentiroso. Quem se sente um mentiroso, vai viver a mentira. Agora, a Bíblia diz que o pai da mentira quem é? Agora, ele tem que mudar isso. Como que ele muda isso? Declarando, comunicando, eu sou filho da verdade, eu sou verdadeiro, eu odeio a mentira, a minha identidade é de verdade, eu sou filho da verdade, eu sou filho de Deus. E ele muda isso. Querendo mudar, ele muda isso. E ele vai sentir o quê? Ainda que ele não esteja praticando, mas ele começa a se sentir o quê? Verdadeiro. E ele começa, toda vez que ele for testado, ele vai falar a verdade. E ele vai começar a vencer a mentira. Porque agora ele mudou o quê? A comunicação dele. Se quiser mudar qualquer coisa em sua vida, mude os seus sentimentos. Olha a mulher do fluxo de sangue. Ela comunicou, 12 anos, fluxo de sangue, com certeza anemia. Irmãos, gastou dinheiro com os médicos, não conseguia ser curada.
E a Bíblia diz então, quando ela ficou sabendo que Jesus estava passando, olha que ela falou consigo mesma: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curado. Ela pensou? Ela comunicou? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ela comunicou. Irmão, vamos falar com mais. Comunicou? Sim. Comunicação. Estou pregando para você. Comunica aí em nome de Jesus. Sim, sim. Ela comunicou. Se eu tão somente tocar nas suas vestes, serei curado. Ela pensou. Tanto que ela pensou que a multidão estava apertando Jesus. Ela foi por trás da multidão. Ela sentiu. Ela foi curada? Porque ela mudou a comunicação. Pensou, sentiu. Aconteceu. Olhe para Davi, veja a sua comunicação, veja seus pensamentos, seus sentimentos. Foi por isso que ele venceu. Ele tinha uma comunicação, né, certa. Ele teve pensamentos certos. Ele teve sentimentos certos. E por isso ele venceu. Você pode vencer qualquer coisa na sua vida quando você tomar posse da sua identidade. Se você tiver uma identidade de empresário, de empreendedor, é isso que você vai ser. Você tem que sentir como um empresário, se ver como um empresário, pensar como um empresário. E parar com essa história. Para mim é tudo difícil, nada dá certo, ninguém me ajuda. Para de ser vítima. O grande problema das pessoas quando elas são vítimas, ou então coloca a culpa nos outros. É minha esposa, é meu esposo. Você é responsável pela sua vida. Para de ser vítima. Você vai virar o jogo. Você vai vencer. Glória a Deus. O que você pode fazer para mudar o teu casamento? O que você pode fazer para mudar a tua vida financeira? O que você pode fazer para mudar as coisas da sua vida? O que você pode fazer para ter sucesso? Depende de você. Porque se você comunicar certo, você vai pensar certo, vai sentir certo e vai crer certo. E aconteceu. Olha para mim aqui. Quem acha que precisa emagrecer e não consegue? Você sabe que precisa emagrecer. Por que você não emagrece? Você não emagrece no cognitivo, no racional. Deu para entender? Irmãos, por que tem gente que trabalha em banco, em sistema financeiro, conhece tudo do sistema financeiro e tem uma vida miserável? Desculpa assim, não é uma vida, não prospera, não tem uma vida boa, porque ele sabe tudo no cognitivo. Mas sabe onde você começa a emagrecer? Sabe onde você começa a ganhar dinheiro? Quando você sente. Porque na razão você não muda, você muda no sentimento. É na emoção. É nas emoções. A mudança não está na razão, a mudança está nos sentimentos. Mudança não está na razão. A razão ajuda, você tem que ter consciência, né? Tem que ter consciência que você tem que emagrecer, tem que ter consciência que você tem que mudar, tem que ter consciência. A razão te ajuda a você ter consciência. Mas é o sentimento. Quando, já viu que a pessoa chega no médico lá e fala assim, ó, se precisa emagrecer, se você não emagrecer, você vai morrer. O que acontece? Forte impacto emocional, comunicação verdadeira do médico, mudou. Sentimento. Porque o que muda a sua vida não é somente a razão, são as suas emoções, é os seus sentimentos. Porque o sentimento precede a crença. Eu tenho que sentir. Então não adianta, eu tenho que emagrecer, Irmão, se você soubesse que ia emagrecer, você já tinha emagrecido. Porque se você sabe que tem que emagrecer e não emagrece. Você sabe que você conhece tudo de sistema financeiro, por que não prospera? Porque no racional você não consegue. Já viu aquela pessoa, irmão, que não estudou, não tem estudo nenhum, mas o cara onde coloca a mão prospera? Tem um dom de negociar. Por quê? Crença. Ele sente que ele nasceu para isso, fazer negócio. Por quê? São as emoções dele. As emoções que nos fazem vencer. São sentimentos. Jesus disse, você tem que falar, mas você tem que sentir. No teu coração. Se você não duvidar no teu coração, é nas tuas emoções, nos seus sentimentos. É nas emoções que tem as mudanças. Não é no racional. Davi tinha crença de identidade, porque ele comunicava certo. Ele tinha crença de capacidade, ele sabia que podia vencer. Ele tinha também merecimento, crença de merecimento. Amanhã nós vamos falar de crença de merecimento. Hoje não dá tempo, por causa do horário.
O que você precisa vencer em sua vida? Qual área você precisa de vitória? Irmãos, essa crença de merecimento, tem muita gente que não vence por causa não é nem pela identidade, é pelo merecimento. Já viu aquela pessoa que bate no teto e volta? Ela tem altos e baixos na sua vida, na vida financeira, na vida amorosa. Ela tem altos e baixos por causa do merecimento. Quer dar um exemplo? Irmãos, ontem segunda-feira eu vim com uma camisa no Tadel, bonita. Os irmãos falaram, pastor, camisa bonita. Eu falei assim, comprei na Black Friday. Paguei R$ 49,90. Irmão, o que tem a ver? Eu falo paguei na Black Friday e paguei R$ 49,90. Mas sabe o que eu percebi? Eu tenho que contar uma história para mim, porque eu tinha problema de merecimento. E o meu merecimento não me deixa muitas vezes crescer. Porque a pessoa que tem crença de merecimento, quando ela começa a ganhar dinheiro, ela faz alguma coisa para gastar. Quando ela está bem no emprego, ela pede a conta. Quando ela guarda dinheiro, irmão, quando ela tem um cartão de crédito, ela faz um tempo para gastar. Ela cresce, mas o merecimento dela bate no teto e ela começa a perder tudo. Ela auto se sabota. Tem gente, irmão, que tem dinheiro para viajar e não viaja porque ele não merece. Ele acha que. E ele fala assim: eu tenho 10 anos de trabalho e nunca tirei férias. Oh. Você acha bonito ser feio? É escasso. Merecimento. Não consegue viajar, miserável. Problema de merecimento. Não consegue viajar, não consegue, irmão, tem dinheiro para viajar, tá para ir para a França, para ir para a Itália, para ir para a Europa, e não vai só em Carapicuíba e volta. Não consegue comprar uma roupa nova. Irmão, presta atenção, você merece comprar roupa nova, você merece vir. Glória a Deus. Não, pastor, vou comprar no brechó. Nada contra o brechó da Penha aqui em cima. Meu Deus, a Penha vai me pagar. Oh, a Penha está aí. Mas, claro, segundo as suas possibilidades. Se você tem possibilidade de comprar uma roupa nova, irmão, vai lá e compra uma roupa nova. E não fica falando que nem eu. Comprei na Black Friday e paguei R$ 49,90. Crença de merecimento. Tem roupa nova, irmão, tem roupa nova. Oh, uma salva de palmas para a Penha, aleluia. Então vai no brechó da Penha e fala, dá uma roupa nova para mim aí. Qual desafio você tem enfrentado? A vitória depende mais de você. Olha para mim aqui, querido. A vitória depende mais de você do que de Deus. Porque Deus está disposto a te abençoar. Só que você tem que estar disposto a vencer. Porque Jesus disse, tudo é possível aquele que crê. Porque depende de você. Você que tem que determinar, querido, aonde você vai chegar, quais os teus sonhos. Não é? Quais os teus sonhos? Aonde você quer chegar? Porque muitas vezes você pode, sabe, se você tiver propósito, foco, chegar em lugares longe, mas a falta de foco faz você ficar no mesmo lugar. Precisamos aprender a gerar um milagre pela comunicação. Toda crença pode ser mudada. Olha, qual que é a notícia boa? Fala comigo assim, toda crença pode ser mudada. Olha só, eu comunico certo. Eu penso certo, eu sinto certo. Lembra que a mudança é pelos meus sentimentos, porque o sentimento precede o quê? A crença. E eu vou crer certo. Irmãos, se eu estiver crendo certo, aconteceu. Aconteceu. Mude a sua comunicação a partir de hoje. Comece a dizer, eu sou mais que vencedor. Eu sou inteligente. Olha que coisa maravilhosa você falar todo dia no teu devocional. Eu sou mais que vencedor. Eu sou filho mimado do papai. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu sou um sucesso. Isso é identidade. Eu sou próspero. O pastor Cris falou de generosidade, irmãos. Generosidade é uma identidade. Eu sou generoso. Eu sou dizimista. Ser dizimista é uma identidade. Eu sou dizimista porque eu sou generoso. Eu sou ofertante. Eu sou generoso. O generoso prospera. Eu sou abundante. Eu sou amado. Uma vez uma irmã da igreja falou assim, pastor, eu não sinto que Deus me ama. O que é isso? Identidade de rejeição. Queridos, identidade. Identidade. E se você tem uma identidade complicada, você vai perder. Você vai perder tudo.
Se você tiver identidade, crença de merecimento, não tiver crença de merecimento, você vai perder tudo. Você vai se auto-sabotar. Você vai ficar endividado de novo. Cresce e cai. Cresce e cai. Muda. Você pode mudar isso. Eu sou filho amado do papai. Eu sou capaz de vencer qualquer desafio. Eu sou merecedor de ter dinheiro, de prosperar. Eu sou merecedor de ter uma família bem-sucedida. E você pode ir declarando: eu sou capaz, eu sou merecedor. Vai declarando isso. Amém? Glória a Deus. Davi não venceu por um acaso. Davi tinha crença de identidade. Enquanto todo mundo estava com medo, ele sabia quem ele era. Ele sabia que tinha aliança. Ele sabia que ele era capaz. Ele sabia que ele era merecedor de ter a filha do rei, Mical. Ele sabia que ele poderia ter os presentes do rei. Ele queria também os presentes do rei. Eu penso que não. Por que ele perguntou: quem vai ganhar? É ou não é? Irmãos, tem gente, falando de merecimento, amanhã nós vamos aprofundar mais, não sabe nem cobrar. Conversei com um irmão esses dias que ele é pedreiro. Falei: quanto que é o teu dia? Ele cobra metade. Passa dificuldade financeira, porque ele não sabe dar valor. Porque, irmão, quem tem crença de merecimento não sabe cobrar. E não sabe ganhar dinheiro. Não sabe vender. Não dá valor para ele. Pessoas que não têm valor vão se envolver com gente que não tem valor. Isso aí é uma outra pregação. Quero trazer uma pregação aqui, irmão, sobre as 5 fases da rejeição. Que o grande problema nosso são os vícios. Tem gente que tem vício de brigar, vício de confusão, vício de estresse, vícios, vários vícios. E você precisa eliminar os seus vícios. Porque muitas vezes nós somos viciados. Tem gente que casa com o outro que é viciado e os dois são viciados, os dois brigam porque os dois são viciados. Um é viciado em brigar, o outro é viciado em ser rejeitado. E os dois ficam a vida toda nessa briga, porque os dois são viciados. Porque tem um problema aí. Glória a Deus. Vamos tomar posse? Vamos transformar nossa comunicação? Nosso pensamento, nosso sentimento. Lembra que você vai ter as mudanças através dos teus sentimentos. Você muda quando você começa a sentir da maneira correta. Porque o sentimento precede a crença. Vamos colocar de pé. Em nome de Jesus.